De polichinelos a polímeros. Os integrantes do grupo são Bianca Zabotto, Carla Silva, Francisco Ruete, Patrícia Yogi e Priscila Caldas. O estudo do grupo é findado nas Olimpíadas, como base a ginástica artística e com foco na roupa das ginastas. Sendo assim, as características de uma vestimenta ideal das ginastas é ser aderente ao corpo, a roupa tem que ser confortável, essa vestimenta que elas utilizam não pode causar lesões e, por consequência, não pode atrapalhar os movimentos que elas fazem nas apresentações e nos treinos. A evolução da vestimenta se deu em 1910, onde eram utilizadas roupas largas feitas de algodão, que, por sinal, não facilitavam as características que foram ditas anteriormente, como não atrapalhar os movimentos. Baseado nisso, em 1920 e 1930, começaram a utilizar a seda artificial, que é a celulose regenerada. Mais para frente, em 1963, utilizou-se e foi estabelecido o uso do elastano, para que então fizessem as vestimentas ideais para essa modalidade de esporte. O elastano é uma fibra sintética composta basicamente por poliuretano segmentado. Comercialmente é conhecido como lycra, patente da empresa DuPont, que desenvolveu o fio de lycra em 1958. Fazendo muito sucesso na confecção das meia-calças de lycra da DuPont, logo o elastano chegou às Olimpíadas, inicialmente nas roupas das modalidades de esqui e natação, posteriormente sendo adotado também na ginástica olímpica. Os poliuretanos segmentados são polímeros formados pela reação de um poliol, dissocianato e um extensor de cadeia, que pode ser glicol, diamina ou água. A cadeia resultante possui como principal característica a elasticidade, ou seja, a capacidade de retornar ao formato inicial após determinado esforço mecânico sobre o material. Semelhante à borracha, porém mais duradouro, o elastano atinge até 500% de deformação em relação ao seu formato original, o que significa que, ao aplicarmos uma força sobre o elastano, sua elongação chega a 5 vezes o comprimento inicial do material, retornando ao seu formato original quando o esforço cessa. Isso é o que o torna bastante conveniente para as roupas de ginastas, que exigem muita flexibilidade e liberdade de movimentos para praticar o esporte. Quando a gente vai falar sobre a estrutura do elastano, a gente tem que entender que tem um segmento rígido e um mais flexível. Então, a fibra elastomérica é uma fibra produzida por polímeros lineares segmentados, que é constituída por pelo menos 85% de poliuretano. E os polímeros segmentados é um copolímero a blocos, no qual se alternam ao longo da cadeia molecular unidades de diferentes composições. No caso dos elastanos de poliuretano, os blocos são caracterizados como rígido ou flexíveis, de novo falando. Mas como funciona os segmentos rígidos e flexíveis? Nos casos rígidos, as pontes de hidrogênio iniciais são rompidas e outras energeticamente mais favoráveis vão ser formadas. Então, quando acontece isso, vai ter uma mudança no poliuretano e na direção da tensão aplicada. E com isso, a tensão ela vai ser mais bem distribuída e, como resultado, a resistência do material vai aumentar. E esse efeito vai contribuir para um aumento de uma tensão de ruptura, alongamento, até mesmo resistência a rasgo e deformações permanentes. Já para os segmentos flexíveis, a gente sabe que eles devem ter resistência ao impacto. Então, o segmento flexível tem que ser amorfo, ou seja, possui uma temperatura de transição vítrea suficientemente baixa. E para preparar essa característica de borracha dos poliuretanos, principalmente no elastano, vai adicionar o poliéster irregular,
que vai dar essa característica de mais flexibilidade para ele. A produção do elastano pode ser feita através de dois processos. O dry spinning, que é através da secagem da massa polimérica que é extrusada, e através do processo de wet spinning, que é através da coagulação dessa massa polimérica que é extrusada. No processo da spinning é utilizado um solvente volátil, que é utilizado para dissolver as matérias-primas e formar a solução de massa polimérica. Em seguida, essa solução ela passa por uma bomba dosadora para dosar essa quantidade. Em seguida, ela é extrusada através de uma fieira, como é chamada. E essa massa polimérica extrusada, ela já é extrusada para dentro de uma câmara de ar quente. E aí o que acontece? Esse ar quente faz com que o solvente se evapore. E com isso solidifica esses fios bem fininhos de polímero. Em seguida, esses fios são enrolados por uma bobina. E finalmente, depois que eles forem enrolados, ele pode ou não passar por algum outro processo que vai de acordo com o material utilizado. Senão, ele apenas sai dessa extrusão, que ele foi evaporado, o solvente, solidificou, aí ele é enrolado através de bobinas. Algumas das desvantagens desse método de dry spinning é a recuperação dos solventes, né? E alguns desses solventes podem ser inflamáveis, então fica perigoso a sua utilização. Já no processo wet spinning, que é o processo mais antigo para a fabricação de fios, é utilizado um solvente que não é volátil, ao contrário do processo de dry spinning, que o solvente é volátil. Então, esse solvente não volátil é utilizado para converter essa matéria-prima em uma solução. Do mesmo método, essa solução passa por uma bomba dosadora e posteriormente, o solvente, essa massa polimérica, esse solvente, ele é extrusado através da fieira. E ao invés de retirar esse solvente através do ar quente, como que se tira? Através de coagulação. Ou seja, esse solvente extrusado, ele passa como se fosse um banho, numa reação, numa solução, né, de um reagente, que vai coagular esse solvente. Então assim, consegue-se retirar esse solvente que foi coagulado. Após esse processo, o fio segue no processo e ele é esticado, né? Posteriormente, esse fio é lavado para tirar o restante e posteriormente ele é secado. E como no processo de dry spinning, que acontece, ele é enrolado através de bobinas. E também, se desejar, pode ou não continuar o tratamento do polímero de acordo com a característica que se deseja. Ou se não, o polímero é simplesmente enrolado através das bobinas. Algumas das vantagens desse método de wet spinning é que é necessária essa lavagem após a retirada do solvente, né, para remover essas impurezas. E também é difícil recuperação do solvente, até porque o solvente ficou preso, retido ali naquele banho, né, de coagulação. Então, isso também dificulta a recuperação desse solvente. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as possíveis adaptações na vestimenta dos ginastas em relação ao desconforto causado pela transpiração. De acordo com uma pesquisa realizada com o público-alvo em questão, foi diagnosticado que 98% dos ginastas sentem um certo incômodo na região lombar e nas axilas, isso devido à transpiração que é causado pelo aumento de temperatura do corpo, resultado das intensas atividades realizadas. Com o intuito de minimizar esse desconforto térmico, testou-se diferentes tecidos
para avaliar a capacidade higroscópica dos mesmos, ou seja, a capacidade de absorção de água do material. Para realizar o teste, verificou-se o tempo que 50 ml de água levam para passar pelos tecidos. O teste foi realizado com a lycra, que possui 100% de poliuretano, com o suplex, com 88% de poliuretano e 12% de elastano, com a viscolycra, com 93% de poliviscose e 7% de elastano, com o pet dry, com 100% de poliéster e, por último, com o forro de poliéster, constituído totalmente de poliéster. Como pode ser analisado na tabela, o forro de poliéster apresentou o melhor resultado com um tempo de passagem de água equivalente a 8 segundos. Sendo assim, pode-se concluir que para minimizar o desconforto térmico, o ideal seria utilizar o forro de poliéster na produção de vestimentas de ginástica artística.